A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez um ensino da parte de Deus para o teu coração, para o teu espírito, para que a gente venha colocar em prática aquilo que Deus, Ele deixa, os seus ensinamentos que Ele deixa na sua palavra. Então vamos hoje falar para você, que é um obreiro da casa de Deus, um obreiro da igreja, alguém que faz a obra, Vamos lembrar aqui que obreiro é qualquer cargo, Seja pastor, seja profeta, profetiza, diácono, diaconisa, presbítero, Seja qualquer cargo, chama-se obreiro, porque faz a obra, Nós sabemos que muitas igrejas colocam obreiro como o primeiro cargo, Iniciando ali, a obra, a sua obra. E aí coloca como primeiro cargo o obreiro. Mas, biblicamente, todos nós, que temos cargos, que fazemos a obra, todos nós somos obreiros da casa de Deus. Todos nós temos ali um chamado, Todos aqueles que têm cargo, têm ali chamado, escolhido para fazer uma determinada missão ali na casa de Deus, na igreja, Fazer a obra de Deus. Então, todos nós somos obreiros. Então, esta palavra é para você que já é um obreiro de Deus e também para aqueles que querem ser um obreiro de Deus, para aqueles que sentem de Deus o chamado, Sentem ali que são chamados para também fazer a obra de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então, aqui neste verso, já começa aí iniciando um ensino maravilhoso da parte de Deus. Apenas com uma palavra deste verso, nós aprendemos muito da parte de Deus. Então, vamos para a primeira palavra que tem aqui, que diz procura, Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, esta palavra tem o quê? Procura. A primeira palavra, procura, já nos dá um ensinamento. Quando Deus, ele fala procura aqui através desta palavra, Ele está dizendo que nós temos uma tarefa, nós temos de Deus ali uma ordem, Então, se a palavra é procura apresentar-te, está querendo dizer que nós temos a nossa parte para fazer. Nós temos que nos esforçar para estar como obreiro aprovado. Então, nós temos a nossa parte. Não é porque nós somos chamados por Deus, capacitados por Deus, no sentido que Deus vai nos dar dons, Deus nos chama, nos capacita, nos dando dons, nos dando talento, Deus faz a parte dele, mas nós também temos a nossa parte. E a nossa parte é se esforçar. Quando esta palavra diz procura, este verso aqui, esse versículo diz procura, está dizendo que nós também temos uma tarefa para fazer, Que nós não deixamos tudo para Deus, Deus, ele não vai dar tudo de mão beijada. Nós também temos que nos esforçar. E aí, no início diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. O que seria um obreiro aprovado? O obreiro aprovado é aquele obreiro, quando se diz assim, diante de Deus, está falando no sentido de santidade. Deus está olhando para nós, olhando o nosso espírito, não é isso? Olhando o nosso comportamento, as nossas atitudes, o que falamos, o que pensamos, o nosso testemunho. E aí Deus vai ver se nós estamos com pecado, se temos mácula no nosso espírito. É isso que Deus está falando, Então, procura apresentar-te a Deus, Diante de Deus, está à frente de Deus, como um obreiro aprovado. Está falando de santidade. Então, o que é santidade? É colocar em prática a palavra de Deus, Como diz na palavra do Senhor, que nós não venhamos ser apenas ouvintes da palavra, mas que nós venhamos também ser praticantes da palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós vamos estar em santidade. É claro que quando se fala em santidade é para não estar em prática do pecado. Porque nós somos pecadores, porque nós temos a carne pecaminosa. Mas se a gente se inclinar para a carne, vamos estar praticando o pecado, porque a nossa carne é pecaminosa. Mas se a gente se inclinar para o Espírito, nós não vamos estar em prática do pecado. Então, nós somos pecadores não porque estamos praticando o pecado,
quando nós conhecemos a Cristo, não podemos mais estar praticando pecado. Nós somos pecadores porque temos a nossa carne pecaminosa, porque somos descendentes de Adão e Eva. Então é nesse sentido que nós somos pecadores. Porque nós não podemos ser pecadores no sentido de viver na prática do pecado. Porque aí nós não conhecemos a Cristo, não é verdade? Se a gente não vive em santidade, quer dizer o quê? A palavra do Senhor nos diz que se a gente não vive em santidade, a gente não conheceu a Deus, né? E é importante lembrar também que muitas pessoas também não têm o entendimento do que é pecado e o que não é. Muitas pessoas são religiosas e acham também que pecado é uma coisa quando na verdade não é. Então, é preciso também aprender a palavra de Deus. E aí vai surgir o esforço. Quando lá no início desse verso diz assim, procura, né? Faz a tua parte. Se esforça. Faz aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se esforça, né? Se capacita ali, faz a tua parte, procura, né? Faz a tua parte, porque Deus ele vai fazer a dele, vai dar dons, vai dar talento, né? E o obreiro vai ser capacitado espiritualmente, mas o obreiro também tem que procurar, se esforçar, né? Fazer a sua parte. Então, já no início desse verso, já nos ensina muita coisa, não é verdade? Já nos ensina muita coisa. E aí, no final do verso, né? Vamos lá ler de novo o verso, quando diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Um obreiro que não tem de que se envergonhar é aquele obreiro que dá um bom testemunho, que anda em santidade. É um obreiro que realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Que realmente tem o Espírito sem mácula, falando aqui de pecados, não coisas que alguns religiosos acham que é pecado e que não é, né? Estou falando aqui biblicamente, espiritualmente, verdadeiramente, né? E para isso nós temos que aprender sobre o que é pecado, o que não é, para que as pessoas não venham a ser um obreiro que só sabe condenar os outros, que só sabe achar que ele está certo e os outros estão em pecado, porque não tem entendimento da palavra. E por isso, para ser um obreiro, tem que estar diante de Deus, né? Sem vergonha, ou seja, o que é estar diante de Deus, né? Sem ter nada para se envergonhar, né? É estar em santidade. Então, quando nós estamos em santidade, nós podemos nos apresentar diante de Deus, né? Sem ter vergonha, porque estamos aprovados, estamos sem mácula, sem mancha no nosso espírito, estamos vivendo em santidade. E aí nos faz lembrar também de quando Adão ele pecou e ele percebeu que estava nu e teve vergonha, né? Então ele se cobriu ali com folhas. Então nós vemos que estar diante de Deus, né? Sem ter de que se envergonhar, está querendo dizer que é estar diante de Deus em santidade, sem pecado. Então, Deus ele nos ensina muito só neste verso, para a gente entender que um verso só já tem muita coisa para nos ensinar. E aí, a palavra de Deus também diz, né, neste verso, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é preciso o quê? É preciso manejar bem, é preciso entender a palavra para poder praticar a palavra de Deus corretamente, para que não venha estar andando errado. É preciso também aprender a palavra de Deus para que possa edificar a igreja, trazer algo da parte de Deus, né? Trazer uma palavra, saber explicar a palavra, saber ali o que se trata a palavra, não é? Entender verdadeiramente a palavra de Deus. Então, este é um obreiro. O obreiro ele tem que estar em santidade e ele tem que saber manusear ali a palavra de Deus, né? Ele tem que saber manejar a palavra de Deus, né? Perfeitamente, sem ter de que se envergonhar. É isto que a palavra de Deus nos ensina aqui neste verso. E é importante também a gente entender que nós temos como referência o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele era rabino, ou seja, como um líder judeu. O apóstolo Paulo, ele era muito estudado, né? Pela escrita, pelo jeito que ele fala, entende-se também muitos estudiosos que ele poderia ser sim um filósofo, pelo fato dele ser bem inteligente, dele saber muitas coisas.
Então, a palavra do Senhor nos diz de fato que ele era um judeu e que ele era um homem que sabia realmente a palavra de Deus. Porém, antes dele se converter, ele não entendia espiritualmente a verdadeira palavra, mas ele tinha um conhecimento, apenas não praticava e não entendia de fato o cristianismo, não entendia ali o evangelho de Cristo, por isso ele perseguia o povo de Deus. Mas quando ele se converte, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 17 ao 18, né, nos mostra que ele passou 3 anos após a sua conversão, ele passou 3 anos sendo ensinado com o próprio Cristo, porque Cristo se revelou a ele e ensinou a ele, e aí nós vemos que é preciso sim uma capacitação para que o obreiro ele venha a ser aprovado, é preciso que ele venha estudar. Aqui o apóstolo Paulo ele estuda com o próprio Cristo, lembrando que ele também já era muito inteligente na parte da escrita, no jeito de falar, porque ele era líder também dos judeus, um homem estudado que conhecia Deus Pai, mas não conhecia Deus Filho, que é Cristo. E nós sabemos que para ter a salvação é preciso conhecer a Deus Cristo, né? É preciso conhecer o nosso Senhor Jesus para que possamos chegar à salvação. E Paulo estava precisando isso, né? Precisando disso. Então, nos mostra que Paulo, ele estava diante de Deus como um obreiro aprovado, porque ele passa 3 anos, ele realmente se converte, e ali ele aprendendo esses 3 anos com Cristo, né? A palavra do Senhor também nos mostra, em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 2, né? Um tempo grande de ministério, né? 14 anos desde a sua conversão, Paulo estava sempre aprendendo com Cristo através de provações, tribulações, né? Através daquelas pelejas, né? Deus ele coloca ali uma escola, né? Uma provação, uma tribulação para que aquelas pessoas venham se capacitar e crescer espiritualmente. E Paulo, aqui neste verso de 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 2, Paulo ele fala de um tempo ali de ministério, né? Quando ele tinha ali 14 anos desde que se converteu. E aí, em Gálatas, capítulo 2, o verso 1 ao 10, né? Depois, Paulo diz aqui que depois Paulo, ele se reúne, né, com a igreja. E ali, com quem ele vai falar? Ele vai falar com Tiago, com Pedro e com João, que já eram apóstolos de Cristo. Ali, Paulo, ele se reúne pela primeira vez com esses 3 apóstolos, Tiago, João e Pedro, e ali ele vai falar da sua experiência com Cristo, dali ele vai falar da sua conversão, ele vai falar ali do que ele sabe, e tudo que ele sabe, né, Pedro, Tiago e João também sabem. Então se confirma ali, o Espírito Santo de Deus justifica, né, Paulo diante daqueles apóstolos, mostrando que Paulo era sim de Deus escolhido. E ali Paulo também se torna um apóstolo, porque os apóstolos, né, Tiago, João e Pedro, né, colocam a mão sobre eles ali, sobre Paulo ali, e diz que realmente, de fato, ele é uma testemunha de Cristo, por ele saber totalmente ali o evangelho de Deus. Ali Paulo, ele se reúne, né, para falar do evangelho, né, como iriam pregar para os gentios, sabendo que Paulo, o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo dos gentios, chamado para pregar para os gentios. E gentio na Bíblia, é importante você saber que gentio significa nação. Então, qualquer nação, qualquer povo fora de Jerusalém são os gentios, né, fora ali de Israel são os gentios. Então, é importante saber isso aí, que Deus está falando nesta palavra. Então o apóstolo Paulo, ele era um homem estudado, que aprendeu com o próprio Cristo, é o homem que tem mais cartas na Bíblia, que tem muita sabedoria no falar, no agir, no ensinar, né? O apóstolo Paulo se transformou mestre, se transformou professor, e aí nós vemos que tem um tempo de ministério, precisou de um tempo de dedicação, precisou de um tempo ali buscando a Deus, né? Se inclinando para o Espírito, ele se esforçou, ele aprendeu, né? Ele também ensinou. Então o apóstolo Paulo é um exemplo tremendo, um exemplo muito grande de que nós, para sermos um obreiro aprovado, temos que andar em santidade, mas também temos que nos esforçar para estudar a palavra de Deus. Amém?
Então fica aí com este ensino e que o Senhor continue abençoando a sua vida. Amém?